reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Bem, esses são alguns dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética de 1993, que é o nosso atual Código de Ética que ainda está vigente. E por que iniciei com esses 3 princípios dentre os 11 que nós temos para falar desse nosso novo episódio que vai começar a partir de agora, que é o episódio para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso projeto ético-político, que vai se materializar em 3 bases, como a gente muito bem sabe, que são o nosso Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão e as diretrizes curriculares da ABEPS. Mas antes de chegar nesse ponto, é bom a gente dar uma contextualizada e discutir um pouquinho sobre o que é um projeto ético-político. O que é um projeto inicialmente falando. O que é um projeto societário, o que é um projeto profissional, para a gente finalmente, no final, chegar e falar: isso é o nosso projeto ético-político de serviço social. Bem, antes de tocar nesses pontos, é importante situar alguns aspectos. Primeiro, esse nosso projeto ético-político, que a gente já se acostumou a ouvir falar dele, ele vai ter como marco, digamos assim, o seu marco histórico, o terceiro CBAS, que é o Encontro Brasileiro de Assistentes Sociais, que vai acontecer em 1979. E ele vai ser um marco nessa virada histórica do serviço social, com o rompimento com aquele serviço social tradicional, que a gente discutiu um pouquinho aqui nos outros episódios. Se você ainda não ouviu, ouve lá o nosso episódio 8, 7, 6, que dá para entender todo esse contexto. Bem, e ele vai se alargando e tomando forma e tomando pujança e se firmando no decorrer da década de 80 e década de 90. E aí eu indico, para contextualizar mais esse solo histórico e esse período que a gente estava vivendo, esses outros episódios que eu acabei de citar. Bem, vamos dando continuidade. Alguns pontos, antes de entrar no debate em si do que são projetos, tanto societários quanto profissionais, e do projeto ético-político. Primeiro, é necessário entender que o ato de projetar, o ato do projeto é um ato necessariamente humano. Porque nesse atuar, nós atuamos esse debate do que é de teleologia, de objetivos e finalidades, ele está intrinsecamente ligado ao debate que fazemos dentro do marxismo. Eu coloco fazemos porque eu me considero, estou cada vez mais estudando e me aproximando como marxista. É um debate intrinsecamente ligado à ideia do trabalho, à categoria trabalho, a categoria de trabalho para o marxismo. E aí, para quem ainda não está muito familiarizado com o tema do debate do trabalho, não dá para fazer aqui um debate muito longo sobre essa categoria, que é a categoria fundante do ser social. Eu indico o nosso episódio que nós temos aqui no podcast, o episódio número 6, salvo engano, mas eu acho que é o número 6, com a professora Virginia Fontes. Convidei ela e ela fez uma excelente exposição sobre a categoria do trabalho em Marx, tanto as projeções que o Marx fez e toda a elaboração teórica que o Marx fez, também como o debate contemporâneo acerca dessa categoria de trabalho. Então, ouve lá, ficou bem legal e é bem importante para a gente compreender também o serviço social. Então, escuta lá. Mas voltando, essa tomada de consciência que eu estou falando aqui, né, que
que faz parte desse ato de projetar, e para projetar requer um grau de consciência, essa consciência, essa tomada de consciência, ela não é um processo feito fora do espaço e do tempo. Ela é um processo histórico. E o que é que faço? O que eu quero dizer com isso? É que, sendo um processo histórico e estando inserido no espaço e no tempo, isso é concretamente dizer que esse processo de tomada de consciência ele tem relações com os processos e relações sociais. O nosso processo de tomada de consciência ele está enviesado pelas nossas relações diárias, pelas nossas relações e construções de relações com a sociedade e com seu modo de produção. Então, assim podemos demarcar que no marco da nossa realidade, a realidade na sociabilidade capitalista, e isso é importante para entender esse debate do projeto ético político, temos que compreender que essa tomada de consciência está perpassada pela ideologia dominante e perpassada, portanto, pelo processo de alienação e fetichismo. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Bem, esses são alguns dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética de 1993, que é o nosso atual Código de Ética que ainda está vigente. E por que iniciei com esses 3 princípios dentre os 11 que nós temos? Acho que alguns pontos são fundamentais para a gente compreender um pouquinho sobre, nesse projetar, nós atuamos de maneira teleológica, ou seja, orientados por objetivos e finalidades, o que requer certo grau de consciência para essa objetivação, para a objetivação dessa projeção ideal. E esse debate, o que é um projeto? O que é projetar? E aí trazendo algumas categorias, melhor dizendo, dentro desse debate marxista de projeto, de projetar. E essa alienação, eu trago aqui uma definição que ela é compreendida como as manifestações de estranhamento do homem em relação, e homem aqui, a ideia de homem genérico, homens e mulheres, em relação à natureza e a si mesmo, bem como as expressões desse processo na relação entre homem e humanidade e dos próprios homens entre si, porque há um processo, aquilo que o Marx vai chamar de reificação, no qual as relações entre coisas são tomadas como relações entre pessoas e as relações entre pessoas são tomadas como relações entre coisas. Então, há um estranhamento da própria realidade. E esse trabalho, que é um trabalho que é esse trabalho fundante do ser social, ele acaba sendo um trabalho estranhado nas relações capitalistas de produção. E não se preocupe que se vocês ouvirem lá o episódio número 6, qualquer dúvida pode voltar lá no episódio número 6, depois volta aqui, que todas essas categorias a professora Virginia Fontes trabalha muito bem, muito melhor que eu, inclusive, né? E dá para entender todos esses termos, alienação, estranhamento, enfim, tudo isso. Mas, enfim, essa alienação e essa relação de alienação, que está imbricada inclusive nas relações de produção, na relação de propriedade privada, na relação do trabalho assalariado, a nossa tomada de consciência nesse processo de alienação não produz apenas uma sociedade alienante, porque seria muito determinista, mas também ela produz e produz essa possibilidade da tomada de consciência de ser alienado. Isso aqui nos termos de Mesaros, e eu concordo com isso. E a partir daí, desse processo de se conhecer enquanto ser alienado, dá-se o processo de tomada de consciência em si, aquele processo que a gente discute, tomada de consciência em si e para si. E essa tomada de consciência em se reconhecer como ser alienado, é um estágio, digamos assim, para simplificar, pensando num processo de transformação para a consciência para si,
que é um momento importante, inclusive nesses debates do Mesaros, no próprio Marx, onde a classe que tem o potencial de transformador, que é a classe operária, o proletariado, toma essa consciência em si e deve chegar à consciência para si, para transformar não só a própria classe, mas extinguir e extinguir as relações de classe e a propriedade privada. Bem, esse bojo, esse processo que eu fiz até aqui, de, assim, de fazer esse pequeno rodapé sobre essas categorias de alienação, de tomada de consciência em si para si, e desse estranhamento, eles são importantes para a gente dar início no pensamento do entendimento dos projetos societários, projetos profissionais e do próprio projeto ético-político. Porque a gente pensando que o processo de projetar idealmente, e não só projetar idealmente, mas também objetivar, passa por esses espaços e por essas categorias que aqui eu trouxe, e isso também vai ajudar na compreensão da elaboração do projeto político e da ideia que se passa de inconformidade do nosso projeto político com a realidade. Mas tudo isso a gente vai dar para entender aqui, eu espero, e meu plano é esse, fazer entender um pouquinho dessas coisas que se falam sobre o nosso projeto político. Bem, mas para falar de projeto ético político, se faz imperioso falar um pouquinho sobre projetos societários e projetos coletivos e destacar que estes vinculam-se a práticas e atividades variadas da sociedade. Um projeto societário, um projeto coletivo, ele não está inscrito unicamente numa direção ou está ligado unicamente à ideia de uma única pessoa, por exemplo, para um projeto coletivo, até pelo próprio nome. É coletivo, não é individual. E aí eu acho interessante uma passagem no texto de José Paulo Neto que ele fala que a sociedade em si ela não tem um projeto definido, porque a sociedade ela não conforma ideias e projetos, mas grupos dentro dessa sociedade sim podem fazer projetos e elaborações com orientações para um futuro ou para o presente, enfim, elaborações teóricas e pensamentos sobre essa determinada sociedade. Bem, a primeira questão que se deve considerar quando pensamos em projetos individuais coletivos, tudo é política. E isso é bem importante. Todo ato é um ato político. Eu não me recordo muito bem de quem é essa frase agora, mas essa frase é bem importante e eu concordo com ela. Todo ato é um ato político, inclusive o de não fazer nada. E como esses projetos se envolvem com diversos interesses sociais, interesses conflitantes, é imperioso a gente pensar sobre isso. Que os projetos individuais, ou mesmo os projetos coletivos, eles têm uma determinada orientação, uma determinada característica, e eles vão defender interesses sociais que serão conflitantes dentro dessa sociedade de classe que a gente vive. Bem, e aí a gente pensando um pouquinho essa questão que já citei anteriormente, do trabalho como fundante do ser social e das relações sociais, não é todo aquele debate que eu já falei e que posso trazer sucintamente aqui a partir da transformação da natureza, através para atingir determinada necessidade, o homem transforma a natureza ao mesmo tempo transforma a si mesmo. E essas necessidades humanas, elas vão ser constituídas e desenvolvidas ao longo do desenvolvimento sócio-histórico do ser social e que vão levar a humanidade a um processo interminável de busca de sua autorrepresentação, estabelecendo assim um mundo prático material, composto de várias atividades e práticas distintas. E essa constituição, a constituição desse mundo prático material,
vai desencadear uma consequente e necessário mundo prático ideal, entende? A partir desse momento que a gente vai se desenvolvendo, desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento das relações de produção, há também uma necessária desenvolvimento desse mundo prático ideal, que é dessa representação ideal do real, que vai reproduzir esse mundo prático material no campo das ideias. E aí vai estar ligado diretamente a essas complexificações, como eu falei, da vida prática objetiva e prática ideal. Ao passo que uma se complexifica, a outra também vai também se complexificar. É todo um debate que dá ali naquela concepção de praxis humana, que a praxis vai responder ao trabalho, mas também vai para além do trabalho. Inclusive, tem lá na página do Instagram do podcast, toda quinta-feira, estou fazendo agora um cardzinho trazendo algumas definições de termos ou terminologias que o serviço social usa e que o próprio marxismo também usa. E num deles eu trago a definição do que é praxis, então confere lá se você tem alguma dúvida do que seja praxis, enfim. Bem, essas diversas formas de prática, né, dessa prática material e do prática ideal, trazem-se projeções individuais e coletivas, desenvolvidas pelos diversos sujeitos individuais e coletivos que participam dos variados interesses sociais. E aí, por que eu faço toda essa explicação? Para poder explicar o que é um projeto ético político. Porque, veja, o serviço social, tanto no plano ideal, que é no plano das ideias, quanto no plano prático, que são os sujeitos que nele intervêm, procuram imprimir uma determinada direção social a essas ações, tanto práticas quanto ideais, que vão atender a diversos interesses sociais que estão em jogo na sociedade, tanto interesses políticos, ideológicos, econômicos. Pensamos um pouco aqui sobre as características, por exemplo, da renovação do serviço social. Tivemos 3 blocos ali muito importantes: a intenção de ruptura, a renovação do conservadorismo, quer dizer, a reatualização do conservadorismo e a renovação conservadora. Então, cada uma dessas vertentes tem um interesse social, tem uma determinada direção social que vão dirigir essas vertentes. Então, é a partir disso e é assim que vão se afirmando uns e outros valores, ou seja, umas e outras diretrizes profissionais, que ao assumir dimensões coletivas, por exemplo, dentro da profissão, ou ao conquistarem segmentos expressivos do corpo profissional, passam a representar para parcelas significativas da profissão a sua verdadeira autoimagem, que é aquele conceito que inclusive o Neto vai usar, a autoimagem do serviço social, adquirindo então assim uma condição de projeto profissional. E é a partir disso que vão se formar os projetos profissionais. Então, tal identidade coletiva que o projeto profissional suscita surge em meio aos contraditórios interesses de classe que determinam o próprio serviço social. Por isso, e esse é o ponto, ele só pode ser pensado em relação a um projeto de maior envergadura, que é o projeto societário. Então a gente pode pensar que os projetos profissionais ele tem uma abrangência menor, porque estão escritos ali dentro de determinadas formas de analisar as profissões, mas elas estão vinculadas a um projeto muito maior, que é a ideia de projetos societários. Bem, e na esteira desse debate sobre projetos societários, como eu já citei anteriormente rapidamente, essa ideia que o Zé Paulo traz lá no texto dele, que a sociedade não tem objetivos nem finalidades, ela apenas dispõe de existência em si, puramente factual. Contudo, a mesma teoria, a mesma ideia vai sublinhar que os membros da sociedade, homens e mulheres, sempre atuam teleologicamente, aquilo que a gente já falou aqui no início. Essa ideia de agir teleologicamente, direcionado para um objetivo. Isto é, as ações humanas são sempre orientadas para objetivos, metas e fins. A ação humana, seja individual, seja coletiva, tem em sua base
necessidades e interesses, o que vai implicar sempre um projeto, que, em algumas poucas palavras, é a antecipação ideal da finalidade que se pretende alcançar, com a evocação de valores que a legitimam e a escolha dos meios para lográ-la. Lembrando que nesse processo de escolhas, nesse processo de antecipar idealmente, isso vai implicar nesse processo de valorização do real. E aí eu gosto muito de um texto do Lessa, esse texto nunca vai sair da minha cabeça, eu acho, que é um texto que ele vem tentando trazer e explicar o que é o trabalho, o que é a categoria trabalho. Ele dá o exemplo para falar disso, dessa valoração que a gente faz e desse agir teleologicamente, o que é que implica. Ele dá um exemplo bem básico assim, que é o exemplo de um coco e da necessidade de ser humano, um ser humano lá abstrato, de abrir esse coco. E aí ele vai falar que para abrir esse coco a gente pode fazer várias coisas. Pode jogar o coco no chão, pode, enfim, bater com a pedra, dar murro, morder o coco, enfim, diversas coisas. E dentro dessas possibilidades a gente vai escolher qual a melhor para atingir determinada finalidade, que é abrir o coco e, por exemplo, tomar água do coco. Então ele vai falar que a partir disso nós vamos elencar, por exemplo, qual é a melhor madeira, qual a melhor pedra, e a partir disso, sei lá, fazer um machado, por exemplo, que é o exemplo do texto. E aí, para fazer esse machado, a gente vai ter que transformar essa natureza. E transformando essa natureza, a gente vai transformar a si mesmo com um novo conhecimento, enfim. Todo um complexo que ele vai falar, que vai trazer a relação do ser social e o trabalho como categoria fundante. Mas, enfim, esse foi só um exemplo para falar um pouquinho disso, dessa invocação de valores pra, que vai determinar ali na escolha para atingir determinado fim. E isso é importante para a gente entender essa ideia de projeto e projeto ético-político e de como esses projetos e como as ações são atos políticos. Bem, mas o que são necessariamente os projetos societários? Eles vão se tratar daqueles projetos que apresentam uma imagem da sociedade a ser construída, que vão reclamar determinados valores para justificá-la, para justificar essa sociedade, e que vão privilegiar certos meios, sejam materiais, culturais, para concretizá-la. Os projetos societários são projetos coletivos, lembrem-se disso, mas seu traço peculiar reside no fato de se constituírem como projetos macroscópicos e não como microscópicos, macro, com propostas para o conjunto da sociedade. E por si são projetos de classe, lembrem-se, assim como o projeto profissional que vai estar dentro dessa divisão de classes e vai ter uma determinada função, os projetos societários também, eles são projetos de classe. Não existe projeto neutro. E esse é um ponto importante a salientar, que neutralidade dentro dessa ideia de projeto não existe. Inclusive, acho que em canto nenhum vai existir neutralidade. Há uma dimensão política por envolver relações de poder. Então, dentro dessa ideia de projetos societários e dos projetos sendo circunscritos dentro da divisão da sociedade de classes, há também uma dimensão política, principalmente porque ele envolve essas relações de poder, o que não necessariamente essa dimensão política signifique dimensão de partidarização, de estar num partido. E isso o José Paulo Neto ele vai trazer muito bem no Ditadura e Serviço Social. A Abramdes também fala muito disso nos textos seus. A própria professora Maria de Yamamoto, ela também fala, toca muito nessa tecla. Acho que todos os professores e professores dessa trajetória crítica do serviço social tocam muito bem nesse ponto. Que política não necessariamente significa partidarização, estar num partido, por exemplo. Mas entender essa participação social com determinada finalidade e que essas relações estão circunscritas em relações de poder. E como esses projetos e as práticas profissionais estão inscritas nessa dimensão política,
porque vão se desenvolver em meio a contradições econômicas e políticas engendradas nessa dinâmica de classes sociais antagônicas, que são em si, a nossa sociedade, a sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado. Então, mais um ponto muito importante para a gente entender esses projetos societários e a gente acabar entendendo também todo esse debate que vai levar à construção do projeto ético-político. E como já citei anteriormente, o projeto profissional ele vai se vincular a um projeto maior, que é o projeto societário, cujo eixo central vai estar determinado aos rumos da sociedade como um todo, porque são projetos macroscópicos. E os projetos societários estão presentes na dinâmica de qualquer projeto coletivo, podendo esse projeto ser tanto um projeto societário transformador, quanto um projeto societário transformador. E aí, mais uma vez, eu relembro as ideias das vertentes da renovação. A intenção de ruptura tinha essa tendência a ser transformadora, enquanto o projeto de reatualização do conservadorismo tinha um traço conservador, por exemplo, para ficar só nessas duas. Então, não há dúvidas de que o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. E aí, aqueles 3 princípios que eu iniciei o podcast falando, a gente tem ali uma ideia e traços dessa transformação da sociedade que o projeto ético-político de serviço social quer alcançar. Bem, e essa vinculação de um projeto político para esse projeto de transformação da sociedade está vinculado, e essa vinculação vai se dar pela própria existência que a dimensão política da intervenção profissional põe. Ao atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma direção social às nossas ações profissionais, que favorecem a um ou a outro projeto societário. E aí me lembra isso muito bem a ideia da relativa autonomia do assistente social, que a professora Maria de Yamamoto traz nas suas conformações. E isso é um traço muito importante para a gente pensar, para a gente não acabar caindo no fatalismo, para lembrar mais uma categoria que a professora traz, de achar que não adianta fazer nada. Esse não fazer nada está ligado a uma concepção de projeto societário, de que nada dá para se transformar. Está tudo posto e é isso aí. Bem, já passamos por alguns pontos. Só para relembrar, o que é um projeto e o que implica projetar e o que são projetos societários. Agora, vamos entrar no que são projetos profissionais. Sei que já toquei um pouquinho nesse ponto, mas acho importante tocar mais um pouco a fundo. Bem, os projetos profissionais, como eu já mencionei antes, eles são menos abrangentes que o projeto societário. E eles estão nesse marco dos projetos coletivos relacionados às profissões. Mas o que eles realmente representam? Eles vão representar a autoimagem de uma profissão, como eu já falei, daquela ideia que o Zé Paulo coloca. Eles vão eleger os valores que vão legitimar essa profissão socialmente, vão delimitar e priorizar seus objetivos e funções, formular os requisitos, tanto teóricos quanto práticos e institucionais, para o exercício profissional, vão prescrever normas para o comportamento dos profissionais e estabelecer as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas, inclusive o Estado, que vai fazer o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais, por exemplo. Esses projetos, os projetos profissionais, são construídos por um sujeito coletivo, que vai ser construído através das suas organizações. E aí, pensando o serviço social, a gente tem o conjunto Cefes-Cres, a ABEPS, a Enes, os sindicatos, bem, entre outros. E que para isso é necessário que se tenha um corpo profissional organizado, porque esse corpo profissional organizado é que vai fazer essas modificações nesses projetos, que vai fazer essa projeção e que vai construir a partir desse sujeito coletivo. Um ponto
bem interessante desse debate dentro do serviço social, de projeto profissional, projeto societário, é a ideia do pluralismo. Bem, o corpo profissional, tanto do serviço social quanto de outras categorias, ele não é uma unidade homogênea. Não é todo mundo igualzinho, pensando da mesma maneira. É uma unidade de diversos. E dentro dessa unidade de diversos estão presentes diversos projetos individuais e societários, que vão configurar, portanto, um espaço plural, do qual podem surgir diversos projetos profissionais, e que vão ser diferentes e conflitantes. A afirmação de um projeto profissional como hegemônico, por exemplo, que é o atual projeto ético-político, ele não vai suprimir as divergências e contradições. Mesmo que um projeto ele adquira uma certa hegemonia, ele nunca vai ser exclusivo. Sempre haverá embate e combate nessa esteira das ideias. Esse respeito para o pluralismo, e essa é uma frase do Zé Paulo que eu gosto bastante, ela não deve ser confundida. Lembre-se, o respeito com o pluralismo não deve ser confundido com a tolerância liberal para com o ecletismo. E isso aí é bem legal, porque algumas pessoas me perguntam, mas Antônio, tem gente que é conservador, tem uma onda conservadora, e, e aí, como é que a gente faz? Ou a pessoa não é marxista, e aí? Não tá nem aí pro projeto ético político, que quer modificar esse projeto ético político. Essa frase do professor Zé Paulo Neto, ela é bem interessante, vai porque vai denotar a ideia de que há sim esse pluralismo e respeito com esse pluralismo, mas é um respeito com direção. Há um direcionamento que é hegemônico e que fora conquistado por meio de debate, por meio de consolidação acadêmica, de diversos pontos que colocam tal direção como direção hegemônica, por exemplo, a direção hegemônica do projeto político do Serviço Social Brasileiro. E aí, isso não deve ser confundido com a simples e pura tolerância liberal com o ecletismo, com qualquer coisa, sabe? Há necessidade da gente fazer o confronto, o debate de ideias, que a partir daí a gente pode crescer e o outro lado também pode crescer, inclusive aceitar os nossos pontos de vista. E aí essa essa frase, esse texto do Zé Paulo Neto, é uma das coisas que me fez pensar em fazer o podcast, por exemplo, que é para a gente trazer as ideias e a defesa do projeto ético político de serviço social para exatamente reforçar essa ideia do debate, essa ideia de trazer esses pontos divergentes, enfim. E num momento tão difícil, trazer essa defesa. Mas vamos pensar também um pouquinho agora, a partir desse ponto que a gente está aqui falando sobre o projeto profissional, que é os diversos componentes que vão fazer esse projeto político, esse projeto profissional, e também pensar um pouquinho no código de ética. Veja, um projeto profissional, ele vai apresentar alguns aspectos. Dentre eles, temos duas divisões, tanto os aspectos imperativos quanto os aspectos indicativos de um. Os aspectos indicativos são componentes, digamos que compulsórios e obrigatórios a todos os que exercem a profissão, como, por exemplo, a formação acadêmica em instituições de nível superior credenciada no MEC. Já os aspectos indicativos são aqueles que estão em torno dos quais não há um consenso mínimo que garanta seu cumprimento rigoroso e idêntico por todos os membros do corpo profissional. Mas mesmo em torno desses aspectos imperativos, por exemplo, há disputas. Vide o exemplo do Código de Ética, sabe que a gente já teve 5 códigos de ética diferentes. E há uma disputa dentro desse campo, mesmo do campo imperativo, que é um campo, digamos, compulsório.
Bem, esta remissão, falar do código de ética é bem importante, porque no tratamento dos componentes dos projetos profissionais, há dois aspectos bem relevantes para a gente esclarecer. O primeiro vai se referir ao fato de que os projetos profissionais vão requerer sempre uma fundamentação de valores de natureza explicitamente ética. Contudo, esta fundamentação, sendo posta nos códigos de ética, não se esgota a eles, isto é, essa valorização ética atravessa o projeto profissional como um todo, não constituindo um mero segmento particular dele, sabe? E o segundo ponto diz respeito a que os elementos éticos de um projeto profissional não se limitam a normativas morais e prescrições de direitos e deveres. Eles envolvem muito mais. Eles envolvem as opções teóricas, ideológicas e políticas dos profissionais. E por isso, a contemporânea designação de projetos profissionais como ético-políticos. Vem daí essa denominação. E que vai revelar toda a sua razão de ser. Vai revelar uma indicação ética que só adquire efetividade histórico-concreta quando se combina com a direção político-profissional. Por isso, também, aquele debate que a gente sempre toca na tecla, inclusive a gente falou muito disso aqui no episódio número 9 que eu fiz com Carol, professora lá da Bahia, da UXAL, que é a gente bater na tecla de que não há divisão entre as dimensões da profissão, tanto a dimensão ético-política, a técnico-operativa e a teórico-metodológica. Há uma unidade dialética dentro dessas dimensões. E há também uma dimensão intrínseca ali de uma ligação entre o político profissional e o ético político, dentro dessa efetividade histórico concreta. Bem, já para entrar nos minutos finais aqui do nosso podcast, esse nosso episódio sobre o nosso projeto ético político, vou me deter um pouquinho sobre ele e tentar trazer aqui de uma forma bem esquemática, né? E eu sempre gosto de lembrar e frisar, essa minha ideia de fazer o podcast não supera a leitura dos textos e de você se aprofundar mais. É só uma introdução para a gente, quem sabe, divulgar um pouquinho das ideias no serviço social brasileiro e de fazer essa defesa do projeto político. Mas lembrando, eu sempre deixo na descrição aqui do episódio e também está lá no Instagram as referências que eu faço leitura para fazer aqui o episódio. Bem, voltando. O projeto político tem o seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor central. E essa liberdade ela é concebida historicamente, com a possibilidade de escolha entre alternativas concretas. Daí o compromisso com a autonomia, a emancipação, a plena expansão dos indivíduos sociais. E isso tudo está ligado a uma ideia de uma nova sociabilidade, uma sociabilidade fora dos marcos do capitalismo. Consequentemente, esse projeto ele vai se vincular a um projeto societário diferente. É um projeto que propõe a construção de uma nova ordem social, sem exploração, sem dominação de classe, de etnia, de gênero. A partir dessas opções que fundamentam esse nosso projeto político, a gente vai afirmar a defesa intransigente dos direitos humanos, o repúdio do arbítrio e dos preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto na sociedade quanto no exercício profissional. Em suma, o projeto ele vai articular em si mesmo os seguintes constitutivos: uma imagem ideal da profissão, os valores que vão legitimar essa profissão, a sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas e práticas. Os componentes que vão materializar tudo isso nesse processo sócio-histórico da profissão são eles. Bem, o primeiro vai se relacionar com a explicitação de princípios e valores ético-políticos. O segundo vai se referir à nossa matriz teórico-metodológica, que a gente vai se ancorar para fazer essa leitura do real e para intervir também nesse real.
O terceiro vai ser uma crítica radical à ordem social vigente, que é a sociedade capitalista, como eu falei, que vai produzir e reproduzir essa miséria ao mesmo tempo que exibe uma produção monumental de riquezas. O quarto e o último elemento se manifesta nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria através de suas formas coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas da sociedade brasileira. Esses componentes, como eu falei lá no início, eles vão ganhar materialidade a partir de, da nossa produção de conhecimentos no interior do serviço social, as instâncias políticas organizativas da profissão e a sua dimensão jurídico-política da profissão, que é a parte que é mais conhecida, que foi a parte que eu falei lá no início, que vai se materializar esse projeto político no nosso código de ética, nas diretrizes curriculares da ABEPS e na lei que vai regulamentar a profissão. Mas esses outros componentes, tanto a produção de conhecimentos quanto as instâncias políticas organizativas da profissão, elas também vão fazer materialidade a esse nosso projeto político. A dimensão política desse projeto ela é claramente anunciada. Ela se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e serviços relativos às políticas e programas sociais, a ampliação e consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia de direitos civis, políticos e sociais para as camadas trabalhadoras. Também correspondente a esse projeto vai declarar um ponto radicalmente democrático, porque considera a democratização como a socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente construída. E aí a ideia de um horizonte societário diferente. Do ponto de vista estritamente profissional, o nosso projeto de política ele vai implicar um compromisso com a competência, de que só pode ter como base o aperfeiçoamento intelectual da assistente social. Daí a ênfase na formação acadêmica qualificada, fundada em concepções teórico-metodológicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma análise concreta da realidade social. Também a defesa de um ensino, desse ensino qualificado, baseado no ensino, na pesquisa e na extensão. São pontos muito específicos dessa nossa defesa nesse projeto político. Em especial, o projeto vai priorizar uma nova relação com os usuários de serviços oferecidos pelas assistentes sociais. É seu componente elementar o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Não mais vemos os usuários dos serviços como os culpados pela sua própria realidade, como um cliente, mas sim como um usuário que tem direitos sociais garantidos, como um ser dotado de direitos, e que assim devemos nos comportar no nosso dia a dia e no nosso fazer profissional, com esse compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Todo esse arcabouço foi construído, esse projeto político foi construído naquilo que eu falei, no final dos anos 70, início dos anos 80, e vai se conformando nos anos 90, agora nos anos 2000, e passa por diversas possibilidades e diversos limites. O limite mesmo de se colocar com um projeto societário diferente dentro de uma conjuntura capitalista e pensando num horizonte além. Então, isso implicará alguns limites, mas também implica muita possibilidade no nosso fazer profissional. E um aspecto que eu não posso deixar passar é que a construção do projeto político ela tem uma vinculação, como eu falei lá no início também, com a realidade, com a conjuntura e com esse fazer real. Então, o projeto político está vinculado às lutas democráticas no final dos anos 70 contra a ditadura, está vinculado à crítica ao serviço social tradicional. Isso aqui fazendo só para fazer um fechamento dos pontos trazidos aqui nesse episódio do podcast. Esse projeto, que é um projeto tanto
profissional quanto um projeto ligado a um projeto societário distinto se faz na esteira de pensar uma nova sociabilidade, um novo fazer profissional e um entendimento diverso desse real. Não um real anacrônico, que há história, que não há mais mudança, mas um real que é passível de transformação, que é passível de ser mudado. Então, esse é a conformação do nosso projeto ético-político e a conformação desse debate sobre o que é projeto societário, o que é projeto profissional. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, falando um pouquinho sobre o projeto ético-político e trazendo elementos aqui para a gente pensar sobre esse nosso debate do projeto ético-político. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, bota lá, Podcast da Virada, segue, compartilha com os conhecidos, bota aí nos grupos do WhatsApp da vida, enfim. E também compartilha esse episódio e ouve lá também os outros episódios que são bem legais. Esse foi o nosso 10º episódio aqui da temporada número 1. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!